O sentimento. Salve, salve, torcedor vascaíno. Esse é o Histórias Vascaínas. O meu nome é Lucas Rodrigues. Esse é um programa para falar sobre os torcedores vascaínos e aqueles que preenchem as arquibancadas de São Januário. Hoje eu vou conversar com a Letícia Saldanha, que topou conversar aqui comigo. Letícia, boa noite. Como é que você tá? Boa noite, estou bem, na correria aí do final do ano, torcendo pela salvação do Vasco, mais do que nunca. Eu acho que são tempos complicados. É, Eu queria começar o programa, assim, eu sempre começo assim, mas qual é a tua primeira lembrança sobre o Vasco, assim? Qual o momento em que você se percebeu vascaína? Então, a minha história é um pouco esquisita. Hum, Por quê? Ninguém na minha casa gosta de futebol. Ninguém. Meu avô, ele é Vasco, só que ele nunca foi assim, assíduo, nunca foi de frequentar estádio, nada. uhum, E quando eu tinha uns 10 anos, por aí, eu já era grande, né? Meus amigos todos assistiam futebol, eu gostava. E eu sempre falei que era Vasco por causa do meu avô. Eu falava, não, eu sou sim. Vasco, sou Vasco, sou Vasco. Só que com os 10 anos eu comecei a me interessar mais, a assistir mais. E no colégio, uma vez, uma amiga tentava de todas as formas me levar em jogo do Botafogo, porque ela ia com o pai, minha mãe não deixava eu ir em jogo, né? Uhum. Então, essa minha amiga que ia com o pai, ela deixaria. E eu falando, não, não, não. Aí teve um dia que eu insisti muito pro meu avô me levar, pra minha mãe me levar, e a minha mãe resolveu ir, aí foi a família inteira. A gente foi até no Vasco Fluminense e o Vasco perdeu. Essa é a minha primeira lembrança com o Vasco. E, Eu tinha uns 10, 11 anos, eu não lembro exatamente, mas eu era bem mais nova. e como que isso se desenvolveu e aí hoje em dia você, sabe, o Vasco foi crescendo contigo, assim? Então, depois desse jogo, eu nunca mais quis parar de ir. Mesmo o Vasco tendo perdido, eu nunca mais quis parar de ir. Eu lembro que eu fiquei arrepiada assim no estádio, foi no Maracanã, eu fiquei arrepiada. A torcida cantava, eu não fiquei na torcida, eu fiquei na geral, né? Ali no. Uhum, Esqueci o nome aquele setor embaixo. sim. E eu ficava arrepiada com a torcida cantando, eu achei o ambiente muito legal. Eu falei, não, quero ir mais. Eu comecei a insistir muito pro meu avô ir, pro meu avô me levar, como eu era muito nova, não podia ir sozinha. Uhum. E aí ele começou a frequentar jogos comigo, começou a também pegar o gosto do jogo. E a gente foi indo, só que ele só me levava no Maracanã, ele nunca me levava em São Januário. Eu fui conhecer São Januário quando eu tinha uns 15 anos, 16, por aí. Que eu fui Uhum. num jogo eu não lembro contra quem, o Vasco ganhou desse, pelo menos. Eu lembro que foi Campeonato Carioca. Uhum. Foi um jogo, tava um sol, a gente ficou na social, tava um sol horrível, calor, e eu fiquei apaixonada por São Januário. Só que mesmo assim era muito difícil eu ir, porque ele nunca queria ir para São Januário, achava perigoso, era difícil de parar carro, e a minha mãe não deixava eu ir sozinha. Até os meus, sei lá, 20 e poucos anos, a minha mãe não deixava eu ir sozinha em jogo, escondido. E cê- talvez desses jogos, assim, você tem algum jogador, algum primeiro ídolo desses jogos antigos? Então, se eu falar, todo mundo ri de mim. Eu era apaixonada pelo Rodrigo Pimpão. Sério? Sério. Não, mas minha primeira paixão mesmo, assim, foi o Edmundo. Sim. Que ele tava. Eu lembro de final de carreira dele, eu não peguei os tempos de glória, assim, eu era Eu bem também pequena. não. Eu Eu não. peguei o primeiro rebaixamento. Mas era o Edmundo. Mas, assim, a paixão da minha vida, uma época, foi o Rodrigo Pimpão. Na época, o Vasco tinha aquele CT no Vasco Barra, Uhum. que era perto de onde eu morava. Então, eu ia sempre que eu conseguia no treino. Eu tinha 1 milhão de fotos com o Pimpão. Eu tenho uma camisa autografada por ele até hoje. E quando eu era tão apaixonada por ele que eu tinha cada caderno meu do colégio, eu tinha uma foto dele com ele. E Caramba. eu tinha um professor de história que ele era
muito próximo meu. E tinha um menino na minha sala que ele era aqueles mais bobinhos, assim. Teve um dia que ele parou a aula no meio da aula, se declarou para mim na sala. E esse meu Meu professor, Deus. no meio da aula desse professor de história, e esse meu professor de história ficou chamando ele de pimpão por causa da minha paixão por pimpão. Até hoje ele me manda isso, eu me formei em 2011 e até hoje ele me manda às vezes. E o pimpão, não sei o que, me zoando por causa disso, pra você ter uma ideia do quanto eu era apaixonada. É engraçado porque, assim, eu lá muito de trás, eu lembro um pouquinho do Juninho, um pouquinho do Edmundo, mas o primeiro jogador do Vasco mesmo que eu fiquei, pô, olha, foi o Moraes. E aí, assim, quando você falou Pimpa, eu já tava, eu achava que você fosse falar o Moraes. E aí eu tava assim, pô, ela gostava do Pimpão, beleza, eu gostava do Moraes, tá tudo bem. E, cara, você faz direito, né? E como é essa, essa coisa sua com direito hoje em dia, você pretende, sabe, trabalhar, seu foco de direito tem alguma coisa a ver com esporte? É mais não separar paixão de um lado, trabalho de outro? Não, tem total. Eu, eu comecei no direito, foi a quarta faculdade que eu comecei. Uhum. E eu detestei todas as outras que eu fiz e eu gostava muito do Sei direito. como é. Aí chegou uma hora que eu tava muito de saco cheio da faculdade de direito. E eu falei, cara, eu queria trabalhar com esporte. Preciso unir o útil ao agradável. Aí eu fui em um encontro, a Guardiões, o grupo Guardiões da Colina, eles Uhum. faziam encontros. Eles fizeram com o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, Uhum. fizeram. Um desses encontros eu fui e foi com a Mônica Esperindião, eu esqueci exatamente o que ela é, e ela levou uma advogada da Espanha. E depois, quando acabou esse encontro, ela falando sobre marketing, sobre mulheres no esporte, no geral, mas nos bastidores. E quando acabou, eu comecei a conversar com essa advogada, que ela atua na área desportiva, e ela super me incentivou, mandou eu procurar. Só que na época, isso tem acho que um pouco mais de 2 anos, na época não tinha, não era tão fácil achar coisas relacionadas ao direito desportivo. Uhum. Aí acabei me envolvendo um pouco mais com a política do Vasco, isso me deu mais vontade ainda de entrar no Uhum. direito desportivo. Inclusive porque eu acabei conhecendo o Alain Belaciano, fiquei bem próxima dele. E eu falei, gente, é isso que eu quero. Uhum. Aí comecei a estudar realmente por causa do Vasco, assim, foi quando o meu interesse aumentou pela política do Vasco, comecei a conhecer mais pessoas, eu falei, não, quero unir o útil ao agradável. Aí É, o é Vasco tem engraçado. muito a ver com esse meu interesse. Uhum. É a única área que eu pretendo seguir hoje. É engraçado porque, assim, você falou de largar a faculdade, eu larguei engenharia. E aí entrei no jornalismo meio que, sabe, nessa toada de, olha, gosto de falar sobre isso, gosto de escrever. E hoje em dia eu tô assim, tá, beleza, eu gosto muito de política eh, e gosto muito de Vasco. Então, sabe, as coisas meio que vão caminhando e quando você vê, você já tá completamente envolvido naquilo que, sabe, não tem muito mais pra onde você voltar. Tá, beleza, eu tô nesse caminho aqui, vou seguir. Sim. É, Quando você vai em estádio, você é tipo aquele tipo de torcedora que faz loucura, que vai em caravana ver jogo do Vasco em Manaus, é, sabe, esse tipo de loucura assim? Então, não. Eu acho que eu nunca fui, porque minha mãe sempre foi bem general comigo. Uhum, Ela, como eu falei, ela não deixava nem eu ir a jogo, quem dirá ir a caravana, e escondido não tinha como fazer, tenho medo, sei lá, vai que acontece alguma coisa. Hoje em dia ela não liga mais. Óbvio uhum, que ela fala, ó, cuidado, ainda sei o que, é perigoso. Mas assim, eu nunca fui de fazer loucura. A única maior loucura que eu fiz mesmo foi escondida a jogo. Eu fui numa final, inclusive, não lembro se foi de 2015 ou de 2016, do Carioca, uhum, no Maracanã. E eu fui sozinha. Eu ia encontrar uns amigos lá na porta. Só que chegou lá na porta aquele negócio, né, de celular não pega por causa tava muito cheio. uhum, Lembro que foi no segundo jogo. O Vasco já estava prestes com uma mão na taça. E nessa eu não encontrei ninguém e entrei sozinha. Não encontrei ninguém lá dentro, escondida, sem sinal, sem nada.
eu apareci na Globo, no telão do Maracanã, cheio de amigo da minha mãe lá no estádio, amigos da... Uma amiga da minha mãe, inclusive, mandou uma mensagem para ela falando: oi, eu vi a Letícia no telão do Maracanã. Gente mandou mensagem para ela falando que me viu na transmissão da Globo. Aí ferrou, né? Cheguei em casa, ouvi uma vida. Cara. Eu tinha falado que ia ver o jogo na casa de amigos. Isso eu já tinha, sei lá, 2016. Eu já tinha 22. 22. Eu sou de humanas, 22. Não é, você acha que... Eu sou de 95, então a gente regulou a idade aí. É 21, porque o campeonato... Não, é de 21 para 22. Porque eu faço aniversário em abril, o Campeonato Carioca geralmente termina mais ou menos nessa época, né? Uhum. Quando você pensa no Vasco, assim, hoje já envolvida no direito esportivo, quando você pensa no Vasco, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça aí com toda essa história? É Ah, difícil, eu sei. é difícil, e é difícil falar uma coisa só. Na verdade, a primeira coisa que me veio à cabeça é tristeza. Porque você vê um clube do tamanho do Vasco, com a história do Vasco, estar do jeito que está, por causa de má gestão, por causa de pessoas que querem viver do Vasco e estão lá e só prejudicam o clube, que é a paixão de muita gente. A primeira coisa que me veio à cabeça é tristeza. Mas eu ainda tenho eu ainda tenho esperança, porque eu acho que o Vasco é muito grande e, e com certeza tem um potencial enorme para se reerguer. Sim, concordo. Mas é muito triste ver o Vasco. É o que eu até falei isso esses dias no meu Twitter. Às vezes me bate um desânimo absurdo que eu falo: vou largar, vou largar, vou largar, vou largar. Nunca consigo. Mas assim, bate um desânimo porque você vê, eu olho para trás assim, eu vejo um Vasco que eu não vi. Eu tenho 26 anos, eu não vi o Vasco que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, que eu não vi esse Vasco. Eu vi o Vasco sendo campeão da Copa do Brasil só. É o único título que eu lembro. Você provavelmente também. Eu não, é muito triste você ver o que o Vasco foi e o que o Vasco é hoje. Que o Vasco não era para o Vasco estar desse jeito. Aí você olha para o lado e os vizinhos todos assim, ganhando título, ganhando tudo, e o Vasco sem perspectiva nenhuma assim de recuperação. É bem triste. É, acho que não tem muito. Depois, assim, sinceramente, 20 anos de uma desconstrução dessa forma, eu acho muito. É difícil, sabe? Não. Enfim. Vamos falar agora de uma, né? A minha ideia agora é fazer uma tabelinha. Eu vou te fazer umas perguntas e, assim, responder o que vier na tua cabeça, mas algo mais rápido, tá? Se por um acaso você fosse uma jogadora de futebol, que posição você jogaria? Eu ia querer jogar no meio de campo. Meio de campo? Pro ataque ou pra trás? Para ataque. Pro ataque, beleza. Eu tô formando uma seleçãozinha aqui, agora já tem a camisa 10, então, beleza. Uma coisa que você gostaria de ver o Vasco conquistar ou realizar, enfim, estando no estádio. Queria ver o Vasco ser campeão da Libertadores. Libertadores. Continua sendo uma unanimidade nesse programa. Libertadores. Mas Beleza. eu tô satisfeita com o brasileiro. Cara, mas eu acho assim, Não particularmente. existe a Libertadores, eu tô satisfeita com o brasileiro. Do jeito que tá, o brasileiro eu ia ficar muito feliz. Cara, eu tenho, assim, eu já falei isso aqui outras vezes, a minha vontade seria Libertadores também. E assim, eu me sinto super o cara que, agora com a Libertadores sendo de final única, ser o cara que, pô, comprar passagem na semana pra ir pra Lima, pra ir pra Santiago, pra ir pra Buenos Aires, entendeu? Ver Pois jogo é, do Vasco. Cara, seria, tipo, a viagem, tipo, da vida, assim. É... Que figura vascaína você gostaria de ter conhecido de qualquer momento, assim, da história do clube? assim, acho que eu mais me identifico, eu Uhum. conheci já. Os que eu mais me identifico, eu já conheci.
Mas uma pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido é o Roberto Dinamite. Ainda dá tempo. Espero conhecer em algum momento. Mas Pode falar. das figuras assim que eu mais me identifico assim, que para mim eu acho que ídolo vai muito além do dentro de campo. Para mim o ídolo não é só o que ele, óbvio, tem o ídolo de dentro de campo, mas para mim o ídolo extrapola, é extracampo. E E para essas mim, pessoas que você conheceu? Felipe Pedrinha de Mundo, para mim são unanimidade, eu sou apaixonada por eles, principalmente pelo Felipe, pelo Pedrinho. E tive a oportunidade de conhecer, de conviver um pouco, graças a Deus. Eu já falei isso aqui em outros programas, eu gosto muito da figura do Barbosa. Inclusive, eu me dei essa camisa aqui de Natal e botei o nome do Barbosa nas costas, porque eu acho que é um cara que, assim, que, pô, a história dele é incrível, Sim. é uma injustiça absurda, mas Sim. que, graças a Deus, o Vasco ainda, meio que, muito menos do que ele merece, mas o Vasco algumas vezes ainda consegue manter viva a história do Barbosa. E, inclusive, o CT poderia levar o nome dele, né? Exatamente. Essa, pra mim, é uma das coisas que eu acho assim que seria a cereja do bolo da história do Barbosa. Uma pergunta agora um pouco mais subjetiva. O que você tem certeza de que você vai ver o Vasco conquistar ou realizar? Você tem certeza? Eu tenho certeza que o Vasco vai ser campeão da Libertadores. Beleza, eu gostei disso. E pra fechar, o que o Vasco representa pra você? Cara, o Vasco é. O Vasco é a minha vida, é clichê isso. É clichê isso, mas até minha mãe fala. Você não tá aí pra nada. Mas aí se falar assim, Vasco você faz na hora, você vai na hora, não sei o quê. Vasco é. Vasco é o que hoje me motiva a querer trabalhar dentro da área desportiva. O Vasco, apesar de umas dores de cabeça, é o que me dá. Eu conheci muita gente incrível por causa do Vasco. Eu acho que as melhores, várias pessoas assim que hoje eu considero muito, eu conheci por causa do Vasco. Uhum. E o Vasco me deu amigos, o Vasco já me deu, apesar das tristezas, já me deu muitas alegrias. As coisas boas que o Vasco me deu foram muito maiores Do do que os que, problemas. do que os problemas. Sim. E, assim, eu já, como você falou, eu já falei várias vezes, esse ano, inclusive, que ia desistir. E toda sexta-feira eu tô aqui, toda segunda eu tô na live. Enfim, todo jogo eu falo, não vou ver, mas o SofaScore tá aqui, entendeu? Então, eu acho Eu acho que que todo mundo tá assim nesse momento. é, é uma coisa que eu sempre falo assim, tá, beleza, a gente briga e tal, mas quando rola o gol, quando o Cano faz o gol, todo mundo comemora junto, se abraça, então, enfim. Sim. É porque no final das contas as pessoas elas divergem entre si, mas no final das contas todo mundo é Vasco. Sim, Todo mundo, o único objetivo de todo mundo é ver o Vasco bem. Podem ser formas diferentes de querer alcançar esse objetivo, de entender o que é melhor para alcançar esse objetivo, mas no final das contas todo mundo quer o Vasco bem, todo mundo é Vasco. sim. E eu acho que isso que é o importante. Muito obrigado por ter topado. Foi muito bom saber suas histórias com o Pimpão, com todo mundo. E sinta-se mais que convidada para voltar aqui outras vezes para contar mais histórias, para participar da live quando quiser, enfim. Muito obrigado. O espaço está Quero aberto para agradecer você. pelo convite. E assim, estamos aí. Vão torcer para as coisas melhorarem. Ano que vem a gente continuar, pelo menos na Série A. Eu já estou aceitando o 16º lugar. E muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, foi muito bacana. E quando quiser, tamo aí. Pessoal, esse foi mais um Histórias. Eu convido vocês a curtirem esse vídeo, deixar o joinha aí, a se inscrever no canal do Papo, a ser membro do canal do Papo. A gente está produzindo uns conteúdos bem legais agora, em preparação para o ano que vem. E semana que vem tem o último programa dessa temporada, mas prometo que vai ser bem legal. E valeu, muito obrigado.